Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos aqui no nosso 101º dia do Plaboc, né? Mais uma vez agradecendo a Deus e agradecendo a cada um de vocês que tem nos ajudado e nos incentivado nesse projeto, né? Temos ouvido relatos maravilhosos de irmãos que têm sido edificados, que têm sido renovados, que têm sido reestabelecidos aqui, não por nosso mérito ou não por causa do Plaboc em si, mas porque o Plaboc tem sido um instrumento nas mãos de Deus. É claro que quem faz tudo é Deus é que renova, é Deus é que transforma, é Deus que restitui, Deus que nos abençoa, Deus que nos sustenta, mas é sempre bom saber que o Senhor tem usado o Plaboc, tem usado a nossa vida com poder, com graça, para que outras pessoas sejam abençoadas, para que outras pessoas recebam ali o renovo do Senhor, né, através da palavra de Deus. Então, eu agradeço muito esse retorno de cada um dos irmãos, né? E se você também, por favor, se você tem algum depoimento, né, algo a declarar, né, daquilo que o Plaboc ele tem feito, claro, não é o Plaboc, é o Senhor que tem feito na sua vida através do Plaboc, por favor, mande o seu depoimento, né, mande o seu testemunho, fala com a gente ali no privado, chama a gente no privado e relata, conta para nós, né, para que a gente possa guardar com carinho, para que a gente possa registrar. Não se preocupe, nós vamos se expor, não vamos te expor, né, a não ser que você nos permita o compartilhamento do seu testemunho, da sua bênção, claro, né, não vamos fazer isso sem a sua autorização. E também esse não é o nosso objetivo, fazer propaganda, né, sabemos que propaganda ela é a alma do negócio para o meio corporativo, para o meio comercial, e nós sabemos que não precisamos fazer propaganda, não precisamos eh eh, contar vantagens. Nós apenas queremos ser instrumentos nas mãos de Deus para que outras pessoas sejam abençoadas, renovadas, fortalecidas sobre a palavra de Deus, tá bom? Então hoje nós vamos dar sequência aqui à nossa leitura. Vamos ler o primeiro livro das Crônicas, capítulos 26, 27, 28 e 29 até o verso de número 20. Tá certo? Então 26, 27, 28, 29, do 1 até o versículo 20. E eu conto com cada um de vocês, com o fortalecimento de vocês, com a oração de vocês, para que nós possamos prosseguir firmes até o final do Plaboc, tá bom? Vamos orar então. Eu peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações ali clicando no sininho, para que você não perca nenhuma novidade aqui do nosso canal, tá bom? Então vamos orar, vamos pedir a Deus uma bênção. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude e na nossa mão o Senhor segure. Nos sustente, ó Deus, na tua presença, nos sustente nesse projeto. Queremos tanto aprender da tua palavra, queremos tanto ler a tua palavra, queremos tanto ser edificado por ela. Por isso, nos ajuda. Concede a tua bênção na administração do nosso tempo, as portas, aquelas portas possam se abrir, que o Senhor nos conceda condições para que possamos ir até o final. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, a gente vê aqui, estamos vendo, né, que Davi ele está deixando tudo pronto, tudo arrumado ali para o seu filho Salomão. Então, ele já falou dos porteiros, já vimos a organização ali dos levitas, a posição ali dos cantores, né? Fizemos até um comentário a respeito da posição ali daqueles três pais ali, vamos dizer, das famílias, a posição deles ao lado do rei, próximo ao rei, para saber ali do rei o que ele queria para o louvor ao seu nome. E hoje vamos dar prosseguimento aqui. Então, primeiro livro das Crônicas, capítulo 26. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Jadiel, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom, lembra desse Obed-edom aqui? Pois é, olha só, o geteu, o estrangeiro, o cara que não merecia a bênção, mas que ao receber a arca na sua casa, por 3 meses apenas ela ficou, e a Bíblia diz que o Senhor o abençoou em tudo. Então olha só onde ele foi parar, olha só a fidelidade dele onde o levou. E não só ele, né, mas as suas gerações também. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado.
Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. E os filhos de Semaías, Otni, e Rafael, e Obed, e Eusabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos esses foram os filhos de Obed-edom, eles e seus filhos, e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62. E os filhos e os irmãos de Messelemias, homens valentes, foram 18. E de Oza, dentre os filhos de Merari, com seus filhos, Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, todos os filhos e irmãos de Osa foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com os seus irmãos para ministrarem na casa do Senhor, e lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e saiu-lhe a sorte do norte. E Obed-edom a do sul, e a seus filhos a casa das tesourarias. E a Supim e Roça a do ocidente, com a porta Salequete. Junto ao caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas. Ao norte, 4 por dia. Ao sul, 4 por dia. Porém, as tesourarias de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho. 2 junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros, dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. Os guardas dos tesouros. Né? E quanto aos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita, foi chefe dos pais Jeiele, e dos filhos de Jeiele, Zetã e Joel. Seu irmão, estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Anramitas, dos Isaritas, e dos Hebronitas, e dos Osielitas, Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram da banda de Eliezer, Reabias, seu filho, e Isaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicre, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e os chefes dos pais, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras as consagraram, para repararem a casa do Senhor. Como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos Isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham cargo dos ofícios em Israel, daquém do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas era Gerias, o chefe dos Hebronitas, de suas gerações entre os pais, no ano 40 do reino de Davi. Se buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jazer de Gileade, e seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes dos pais. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, e os Gaditas, e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 27. Então, são os filhos de Israel, segundo o seu número, e os chefes dos pais, e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês, estava Jazobeão, filho de
Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães do exércitos, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Auita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, oficial mor e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia um varão entre os 30 e sobre os 30. E sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho. Para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe. E depois dele, Zebadia e seu filho. Também em sua turma havia 24.000. Para o quinto mês, o maioral Samute, o, Is, o Israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês, Eles, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono para o nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo para o décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. Ou um décimo para o décimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O duodécimo para o duodécimo mês, Eudai, o Netofatita, de Otiniel. Também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel eram estes. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicre. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os Levitas, Assabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naftali, Jerimote, filho de Azriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra e das cidades, e das aldeias, e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, Eisri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre o que das vides entrava nos tesouros do vinho, Zabdi, o Sifmita. E sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita, porém Joás, sobre os tesouros do azeite. E sobre os gados que pasciam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. E sobre os jumentas, Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agarita. Todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e também escriba. E Jeiel, filho de Acmone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei. E Hussai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém Joabe era chefe do exército do rei. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Crônicas 28. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel
os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares e os capitães das centenas e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para edificar, porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homens de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. E deu Davi a Salomão seu filho o risco do alpendre com as suas casarias, e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e a sua recâmara de dentro, como também da casa do propiciatório. E também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor, e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros de todas as coisas sagradas e das turmas dos sacerdotes e dos levitas, e de toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. O ouro deu, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério. Também a prata, por peso, para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada espécie de serviço. E o peso para os castiçais de ouro e as suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal e as suas candeias. Também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata, e ouro puro para os garfos, e para as bacias, e para as escudelas, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça o seu peso, e para o altar do incenso, ouro purificado, por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Tudo isso, disse Davi, por escrito me deram a entender por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desse risco. E disse Davi a Salomão, seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo, e faz a obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor meu Deus há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda espécie, para todo o ministério. Como também todos os príncipes e todo o povo, para todos os teus mandados. Louvado seja Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, lembrando que vamos ler até o 20. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande.
porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas, e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, de toda a sorte de pedras preciosas, pedras marmóreas em abundância. E ainda de minha própria vontade para a casa de Deus, o ouro e prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Esse texto aqui é muito interessante, guarda ele, guarda ele, guarda ele. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. E ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mãos de artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas, as deram para o tesouro da casa do Senhor na mão de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou dos que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade a eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus, nós, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão todamos. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para ti edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Eu bem sei, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. Agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado. Então Davi disse a toda a congregação: Agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. Louvado seja o nome do Senhor. É um texto muito lindo, irmãos. É um texto muito maravilhoso e que coloca aqui, né, um ponto sobre a oferta, as ofertas, né, dadas ali, oferecidas, ofertadas, né, de bom grado para a construção do templo. E aí, muitas das vezes, as pessoas usam esse tipo de coisa, esse tipo de demonstração, para constranger pessoas a darem dinheiro, a darem ofertas. Agora eu queria falar uma coisa muito interessante para vocês aqui, porque muitas das vezes esquece-se o essencial. Primeiro, primeiro, templo. Nós precisamos diferenciar o templo, esse templo,
e hoje o que é o templo. Isso está muito claro na escritura, irmãos. Olha só, nós não precisamos ficar aqui discutindo, inferindo, né, viajando na maionese, como se diz aí, a respeito de templo. Sabemos que o objetivo de Davi construir aquele templo era para quê? Era para que a arca do tesouro tivesse um lugar de descanso. Porque havia o tabernáculo. Mas Davi agora queria construir o templo, porque agora eles não eram mais peregrinos. Eles já tinham conquistado a terra, já estavam na terra, então, teoricamente, eles precisaram ficar andando. Então, o templo ali é uma extensão do tabernáculo. É como se fosse assim, o tabernáculo 2.0. Tá certo? Então, por isso o tabernáculo virou templo, porque agora era um lugar fixo. Agora eles já tinham terra, né? Eles já tinham conquistado a terra, eles já estavam estabelecidos. Então ali é construído o templo e tudo bem. Porque agora a terra, o local era fixo, o lugar do rei era fixo, né? Davi tinha ali a fortaleza de Sião, houve ali a compra da eira ali de Ornã, né? Ou Araúna, para que a praga ali cerrasse, né? Terminasse, fosse parada, enfim. Então, nós sabemos, a palavra de Deus é clara nisso. Quando fala do templo, então Jesus ele vem trazer uma outra ideia de templo. Jesus ele vem ressignificar isso, né? É aquilo que a palavra fala. Jesus ele não veio abrogar a lei, anular a lei, cancelar a lei. Ele veio cumprir a lei. Porque tudo aquilo, Hebreus fala isso, né? Tudo aquilo que está lá no Velho Testamento eram sombras daquilo que nós veríamos em Jesus Cristo. Então, o que é uma sombra? É uma coisa que te dá ideia do que é, mas você não necessariamente sabe o que é, porque ela não tem espaço. É isso? A sombra ela tem duas dimensões, ela tem comprimento, ela tem largura. Então, em Cristo, nós vamos entender isso, o que é o templo. Você está entendendo isso? Então, o que é o templo hoje, irmãos? Somos nós. O templo hoje são pessoas. Pessoas. Porque Jesus habita em nós. O Espírito Santo é templo, habita em nós porque somos templos, casa, tabernáculos do seu Espírito Santo. Então eu não tenho, tá? Eu não consigo, eu não posso usar o argumento de um templo físico, desse templo de Jerusalém, para se referir aos templos de hoje. Tá certo? Porque o entendimento é completamente outro. Em Jesus, essa sombra de tudo aquilo que era do Velho Testamento, o sacrifício, as ofertas, em Jesus tudo isso é ressignificado. Tudo isso fica claro. Então o templo não é mais aquele lugar onde estava ali a arca que representava a presença de Deus, porque nós agora somos o templo. Porque todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então em nós há a habitação de Deus. Deus habita em nós, irmãos. Então o templo não é claro, nós entendemos a forma das pessoas dizerem: "Ah, eu vou para a igreja, eu vou cultuar o Senhor, então eu vou lá para o templo", tá tudo bem, tá? Né? Isso já virou para nós, nós já entendemos o que isso quer dizer. Mas eu preciso me entender de fato que o templo sou eu, é você, que a igreja são as pessoas, tá bom? Então, quando Davi, olha só como que as coisas funcionam, e eu quero que você reflita comigo. Quando o Senhor usa Davi para, olha só, vamos ofertar voluntariamente para o templo. Quando nós ressignificamos esse texto não é para você, nem para mim, nem para ninguém ficar pedindo dinheiro usando esse argumento de que é para o templo, porque o templo somos nós. Então, tem problema de pedir oferta, irmão? Ah, então você tá. Não, não. Sabe qual é a grande questão?
E é aquilo que Davi ele usa aqui várias vezes, que às vezes a gente esquece. Voluntário. Todos os que ofertaram voluntariamente. Você entendeu? Voluntariamente. Então, se a pessoa ofertou, glória a Jesus. Se ela não ofertou, glória a Jesus da mesma forma, porque foi voluntário. Muitas vezes as pessoas são constrangidas. Não, porque você só vai crescer aqui, porque você só vai subir aqui na carreira espiritual da igreja, se você der isso, se você for fiel nisso, se você ofertar aquilo. Então, eu não consigo enxergar esse contexto bíblico para agirmos dessa forma, para que se haja dessa forma. As pessoas não são obrigadas a dar nada. Não são. Elas não são. Às vezes, existem pessoas que têm falta dentro de casa. Às vezes é um familiar que está precisando de um remédio, está precisando ir numa consulta médica, está precisando de um socorro, está precisando construir um telhado, porque na última chuva o telhado acabou. Mas as pessoas, não, esse dinheiro aqui é da igreja, eu não posso mexer, senão eu estou roubando a Deus. Oh, que coisa mística, que coisa estupenda. E o familiar está lá precisando de um remédio, está precisando de uma consulta, está precisando de um socorro urgente, está precisando de que compre alguma coisa para ela. E aí, às vezes, você entrega lá e deixa o seu familiar na onça. Então, o voluntário é isso, irmãos. Voluntário é a pessoa que quer. Se a outra pessoa não quer, tá tudo bem. Ela não deixa de perder a salvação por causa disso, não, tá? Tudo bem? Então, isso é importante, irmãos. Isso é fundamental. Então, é isso que Davi fala aqui. Eu pedi para você lembrar, né? Ó, grava esse texto aqui que eu até já perdi o texto aqui. Eu até já perdi. Enfim. Mas, em suma, o que eu queria dizer é isso. Então, a voluntariedade de Davi e daqueles que deram, tá? Isso é importante entender que tudo é feito de forma voluntária. Agora, tem gente que usa o voluntário, mas que no fundo, no fundo, não é voluntário. No fundo, no fundo, se você não der, peraí, esse cara aqui não. Não, essa irmã aqui não. Não, não deixa ela ser isso, não. Não, não deixa ela ser isso, porque ela não oferta. Poxa, não é? Como se Deus precisasse disso, irmãos. Como se Deus precisasse disso. É claro, você tem ali um grupo, você está ali cultuando ao Senhor, você precisa de um dinheirinho para poder consertar ali, para poder estruturar o imóvel, para poder arrumar direitinho, comprar um som, né? Arrumar, botar um piso e tal e tal. Tá tudo bem. Se há ofertas voluntárias, agora não feche a porta do céu para a pessoa que não dá. Isso é que nós não podemos fazer. Nós não podemos mercantilizar o evangelho. Nós não podemos comercializar o céu. Não feche a porta do céu, porque a pessoa oferta ou não oferta. Se ela dá isso ou se ela não dá, se é voluntário. Porque se eu digo que se ela não ofertar, que se ela não der, se ela não for fiel nisso, se todo mês ela não for obrigada a fazer aquilo ali, ela não vai para o céu, eu estou fechando a porta do céu para ela. Por causa de dinheiro. É triste, mas é a realidade. Então não podemos comercializar o evangelho. Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele não precisa, irmãos, isso é fato. Ele não precisa do seu nem do meu dinheiro. Ele não precisa da minha nem da sua oferta. Poderíamos falar aqui horas sobre isso? Poderíamos, mas vamos ficar por aqui. Então, voluntário dá se quiser, ele vai se quiser, trabalha se quiser, limpa se quiser, aspira se quiser, bate o prego se quiser, limpa o banheiro, lava o banheiro se quiser, troca a lâmpada se quiser. Mas sabe qual é o problema? As pessoas fazem para poder reclamar e apontar para aqueles que não fazem.
Fulano nunca veio. Fulano nunca vi pegar numa vassoura. Nunca vi pegar num pano. Nunca, como se isso fosse fazer a pessoa ir ou não para o céu. Mas às vezes a gente está preocupado com isso. Eu faço, eu varro, eu limpo, eu passo pano, eu troco a lâmpada, eu aspiro, eu bato prego, eu serro a madeira, mas só para eu poder dizer que eu fiz e que o outro não fez. Aí eu vou te perguntar: que evangelho é esse? Que você vai para o céu por mérito? Não, porque eu fui mais, porque eu fui menos, porque eu fiz mais, porque eu fiz menos, eu limpei mais, eu limpei menos, eu estive lá dentro mais horas, estive lá menos horas. Irmãos, que evangelho é esse? Fala para mim, que evangelho com toda a sinceridade do seu coração, que Jesus está preocupado com isso? Fala para mim, é verdade, irmãos. Jesus está muito preocupado com isso, não está? Está muito preocupado. E o coração não importa. Não importa, não importa o fruto do Espírito na sua vida, não importa. Não importa a sua mudança de caráter. Para Jesus isso não faz a menor diferença. O que importa é que você limpou, que você fez, que você foi, que você pagou, que você deu, que você ofertou. Irmãos, pelo amor de Jesus, por favor, não podemos pensar dessa forma, não. Isso é muita falta de sabedoria. Então nós nos interpomos entre Deus e as pessoas. Nós, que eu digo, quando nós pensamos dessa forma. Então, se o seu irmão não foi, me desculpa aqui, é problema dele. Você foi? Pronto. Você quis fazer? Você foi voluntário? Ótimo. Vá para sua casa. Graças a Deus. Você ofertou? Foi voluntário? Pronto. Agora, se o seu irmão não fez, o que você tem com isso? O que eu tenho com isso? Eu vou fazer só para reclamar porque ele não veio, porque sou só eu que faço, porque ele nunca faz, porque a outra nunca vem, porque a outra nunca faz, porque a outra nunca pega, porque irmãos, por favor, tá? O evangelho é muito mais do que isso. E o evangelho não está preso a isso não, tá certo? Tudo bem? Ficou entendido isso aqui? Então, coloca aqui nos comentários, o que que você acha disso? O que que você acha disso, tá? Então, esse pensamento religioso, porque isso é um pensamento religioso, maligno. A gente fica colocando impedimentos, né? Que foi isso que Jesus falou, a grande batalha de Jesus contra os religiosos. Que os religiosos colocavam pesos nas costas das pessoas. Você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que orar assim, tem que orar assado, tem que ser de frente para lá, tem que ser de costa para lá, não pode ser de lado, tem que ser de olho fechado, não pode ser de olho aberto, tem que ser com a mão assim, ou tem que ser com a mão assada, tem que ser de joelho, tem que ser em pé, tem que ser deitado, tem que ser de lado, tem que ser plantando bananeira. Coloca julgo nas pessoas e que nem eles mesmos, os religiosos, podiam suportar, mas as pessoas tinham que fazer. Isso é o que eu chamo de cartilha eclesiástica. É aquela cartilhazinha que normalmente a denominação tem, o grupinho que você faz parte tem, e que você só vai para o céu se você seguir aquela cartilha. Não, você tem que fazer isso, e a palavra de Deus fica jogada de lado. Por quê? Porque eles interpõem a cartilha entre a palavra de Deus e as pessoas. Entre Deus e as pessoas. Em vez de colocar Jesus, não. Tem Jesus, mas aí também tem a cartilha. Porque se você não seguir aquela cartilha, que você se não fizer isso, porque se você não fizer isso, porque você não fizer isso, e mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, então você vai perder a salvação. Então, olha, Jesus vai vir e você vai ficar. Né? E aterrorizam a vida das pessoas com um peso tremendo. Que aí daqui a pouco ninguém vai para o céu, porque é tanto peso que se colocam, tantas coisas que é para fazer, tantos modismos litúrgicos. E muitas das vezes usam esses modismos e essas cartilhas e botam no nome de Deus. Porque foi Deus que mandou fazer. Isso é um problema sério. Mas vamos seguir aqui. Então, isso é muito sério. Muito sério. O evangelho de Deus é simples. O evangelho de Jesus é simples, assim como Jesus foi simples. Amém, queridos? Encerramos aqui a nossa leitura. Deixe nos comentários aqui o versículo que mais te impactou e também o que você acha desse comentário, tá? O que você pensa a respeito disso, tá? É, Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de comentar, por favor, comente, compartilhe com as pessoas, compartilhe com seus irmãos, seus vizinhos, seus amigos, os irmãos da congregação que você faz parte, enfim. Vamos meditar e vamos aprender juntos na palavra de Deus, tá bom?
Então, nós ficamos por aqui. Vamos agradecer a Deus pela leitura de hoje. Senhor, muito obrigado pela leitura da tua palavra, pelos teus ensinamentos e pela bênção que é, Senhor, poder ler a tua palavra. Nós assim oramos, agradecendo ao Senhor por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, sua casa, sua saúde, seu ministério e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Tá bom? Até o nosso próximo dia de leitura. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe grandemente.